lá, nosso Direito em Ação, hoje discutindo mais um tema importante para toda a sociedade. E hoje vamos falar sobre um tema importante para o ambiente corporativo. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. E para falar sobre esse tema, nós recebemos uma convidada especializada nesse tema e que conhece muito sobre isso, sobre inteligência emocional, que é a Alzira Rain. Como vai, Alzira? Boa tarde, Leopoldo. Vou bem. Obrigada pelo convite. É uma satisfação recebê-la. Olha só, dizer aos telespectadores que a Alzira é COO da Mac for Marketing e CEO da HIT 404. Fala para nós um pouco o que é ser COO. Ser COO é ser diretora de operações. Então, hoje eu coordeno toda a operação da Mac for Marketing, que a gente tem aí em torno de 45 colaboradores. Então, na verdade, você como diretora, como coordenadora desses projetos, enfim, enfrentando esse trabalho de liderança, você tem usado bastante essa questão da inteligência emocional? Sim, é fundamental na minha gestão. Na verdade, é o pilar primário. E o que é a inteligência emocional, Zira? A inteligência emocional é a nossa habilidade de lidar com as emoções, fazer gestão dos nossos sentimentos e usar isso ao nosso favor. Então, nós aplicamos a inteligência emocional o tempo inteiro, quando a gente se relaciona com o outro, fazendo gestão do nosso tempo, com a autorresponsabilidade, com a destreza social, que é a empatia, né, pelo outro, pela nossa sociedade, pelo autoconhecimento, onde a gente passa a identificar quais são os nossos pontos fracos e fortes. Então, ela é um pilar básico aí da nossa saúde mental, né? Alzira, por que ela não era tão utilizada no ambiente corporativo e hoje vem sendo muito solicitada pelas lideranças, pelos diretores das grandes empresas? Primeiro, a inteligência emocional, ela não era falada. Eu acredito que as pessoas não sabiam como abordar, né? A gente veio de épocas aí, vamos falar do século passado, inclusive, onde a gente não podia falar dos nossos sentimentos. Não era normal falar das nossas emoções e a gente não era nem livre para sentir muito. Então, esse século tem trazido essa desmistificação, onde o sentimento é importante sim, e ele compõe muito mais a gente do que as habilidades profissionais. Então, acho que é muito mais por falta de informação, por falta de como abordar e também das eras que a gente tem vivido, né? Agora, por exemplo, trabalhando em equipe, trabalhando em grandes empresas, utilizar a inteligência emocional, por exemplo, pensar como falar, como lidar com a equipe. Na verdade, na prática, me passa um pouco dessa inteligência emocional na prática e como ela deve ser observada pelas lideranças. A inteligência emocional, ela está composta por vários soft skills, que são as habilidades comportamentais, habilidades humanas, né? Então, quando a gente está fazendo uma gestão de um negócio, eu estou usando inteligência emocional. Quando eu estou fazendo uma negociação, eu estou usando inteligência emocional. Quando eu tenho que ter essa visão do todo para tomar uma decisão sem tomar partido de um lado ou de outro, eu estou usando da inteligência emocional. Quando eu me deparo com uma crise, né, no ambiente corporativo, através de um cliente ou através até mesmo da empresa, eu preciso pensar friamente na melhor decisão para todos. Eu estou usando inteligência emocional. A mediação, por exemplo, a mediação de conflitos, ela é o uso... Ela é 100% a inteligência emocional. Como você vai mediar um conflito sem ser parcial a ele? Você precisa ter inteligência emocional para isso, saber controlar as suas emoções diante da situação, não pegando a situação para você e talvez até mesmo identificando ela na sua vida pessoal. Então, você precisa ter controle das suas emoções diante de qualquer situação para você poder ser imparcial na hora da mediação de um conflito. Agora, isso é aplicado às equipes, é isso, é mediante treinamento? É claro que algumas pessoas possuem, eu acredito, mais habilidade, eu não sei como vocês visualizam isso, mas eu acho que algumas pessoas possuem mais habilidades para tratar com determinados negócios ou ou possuem mais aptidões em relação a esse ou aquele trabalho a ser desenvolvido. Agora, como trabalhar? Eu fico pensando se eu fosse diretor de uma empresa, por exemplo, e tivesse que chamar
né, a Alzira, que é uma especialista nesse assunto, até porque eu sei que você utilizando, me parece que, conversando nos bastidores, me parece que você utilizando a inteligência emocional conseguiu um grande empenho na empresa e o crescimento enorme nos negócios, enfim. Mas como passar isso aos funcionários? O que tem que fazer para isso? Eu sempre falo que ninguém nasce líder, ninguém nasce gestor. Nós construímos isso no decorrer do nosso tempo, da nossa vida. Sim, pode ser que tenha pessoas que tenham mais aptidão, mas ela também precisa desenvolver essa habilidade. Então, para eu ser líder de alguém, para eu ser gestor de uma empresa ou gestor de uma equipe, eu preciso primeiro ser líder de mim mesma. Então, esse é o ponto fundamental para eu passar isso adiante para os meus colaboradores. Eu não posso vender para eles algo que eu não aplico, algo que eu não sei, algo que eu não coloco no meu dia a dia, porque uma hora isso fica evidente. Quando eu faço gestão, falo, olha, controlem a ansiedade, temos que ser imparcial. E na primeira crise, eu sou ansiosa, sou totalmente, tomo partido de um lado, sou nervosa, ajo pelo impulso, pela impulsividade, vivo estressada, eu não tô liderando pelo exemplo. E a minha maior experiência hoje com inteligência emocional e liderar através dela, que é o meu requisito principal, eu foco muito em desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento profissional, eu já contrato o colaborador sabendo no que ele é bom. Eu já contrato ele, o RH faz esse trabalho muito bem de analisar o currículo. Mas a parte comportamental, ela é mais de 56% do profissional, né? Tem algumas pesquisas, inclusive, da Smart Talent, que traz isso, que 56% da inteligência emocional cria o profissional. Então, eu preciso liderar pelo exemplo. Eu preciso primeiro liderar as minhas emoções, eu preciso primeiro entender o que eu quero, como eu lidero, e saber analisar o outro e tirar dele a melhor coisa que ele pode me oferecer. Então, desafiá-lo. Tem muito essa questão da gestão de de tentar traduzir o que o colaborador sente. Não vou passar essa função porque ele não é capaz, vou passar para outro. Então, isso já faz você não desenvolver o melhor do seu profissional. Então, a gente usa na empresa hoje one-on-one, frequente, reuniões individuais, onde todos os pontos são abordados, qualquer comportamento que a gente percebe que está interferindo no trabalho, seja pessoal, seja profissional, a gente já chama para uma conversa. Nós temos uma cultura de feedback muito forte. Eu não gosto de falar dessa situação que o país vive hoje, mas as instabilidades são gerais. As instabilidades econômicas, e o funcionário muitas vezes leva isso para o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho. Fico pensando, por exemplo, o cidadão que tem um problema em casa, com familiares, problema de saúde, então ele acaba misturando e levando isso para o ambiente corporativo. Essa conversa, essa visão, essa percepção, isso vocês levam para ele, é isso? Quer dizer, essa conversa, isso seria uma espécie de inteligência emocional, ele saber separar? Na verdade, primeiro a inteligência emocional é da empresa entender que ele é uma pessoa e que ele tem uma vida pessoal e profissional e que não tem como, dependendo da situação, eu separar isso. Então, esse é o primeiro valor que uma empresa tem que ter. E o segundo é o profissional estar disposto a compartilhar isso com o seu líder, com o seu gestor, compartilhar isso com a empresa e a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dele de vida, né? Então, seja a gente diminuir ali naquele momento a carga horária, seja entender quais as demandas que ele está assumindo e se isso realmente, seja até dar um tempo para ele resolver as questões dele pessoais. Então, isso sim é muito importante, faz parte do colaborador ele ter essa percepção e trocar isso com a empresa e a empresa primeiro entender que ele é um colaborador e que ele é uma pessoa e que ele vai ter problemas sim pessoais e que a gente tem que estar preparados para lidar com isso. Ele não é uma máquina só de produtividade. Eu vou chamar um rápido intervalo, gostei muito dessa questão de inteligência emocional. Aliás, depois eu quero conversar com você sobre inteligência emocional para trabalhar com a comunicação também, né? Claro que não é tema do programa, mas eu quero entender um pouquinho. Mas, de qualquer forma, eu vou chamar um rápido intervalo e nós já voltamos falando sobre esse tema, esses e outros assuntos. Vou chamar um rápido intervalo.
programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre inteligência emocional. Nossa convidada, Alzira Rain, que é especialista no tema. E eu fico pensando, Alzira, nós estávamos falando no bloco anterior sobre essa questão aplicada às empresas. Eu fiquei pensando qual que é a responsabilidade da empresa em relação à inteligência emocional. Até porque fico pensando na responsabilidade mesmo, nessa ação da empresa em relação ao comportamento de um funcionário. Não sei se é assim que poderia especificamente me referir, mas eu fiquei pensando nessa responsabilidade, nessa conduta da empresa. Legalmente falando, a empresa não tem responsabilidade nenhuma sobre a inteligência emocional do colaborador, porque eu contrato um profissional que presta um serviço diante do que ele é acordado desde o começo. Mas ela é responsável por não acabar com a saúde mental do colaborador, né? A gente vê aí índices muito altos crescendo no ambiente corporativo de depressão, aonde a gente tem empresas que não se preocupam com isso e acabam até minando um pouco a relação do colaborador com a inteligência emocional, pressão excessiva, cobrança excessiva, falta de alinhamento, então ela não é responsável por isso, por desenvolver, mas ela é responsável sim por manter a saúde mental do colaborador. Agora, na prática, me traz exemplos práticos aqui. Fico pensando quem está nos assistindo, telespectador, ele fica pensando naquela ida e volta para o trabalho, ou mesmo a empresa, aquele empresário que está ali à frente dos seus negócios e ele precisa refletir em relação ao desenvolvimento ali da equipe e da empresa, o desenvolvimento em geral da empresa. Me traz um exemplo prático. Seria algumas dicas para ajudar ele nesse processo? Dicas para colaborar tanto com o empresário quanto com aquele empregado ou, enfim, aquele líder da empresa. Para o colaborador, eu posso trazer uma dica muito especial, que é não projetar na empresa os seus problemas pessoais. Isso também faz parte da inteligência emocional. Nós temos, né, como você acabou de trazer também no bloco passado, de ter problemas pessoais, interferir no profissional, e tudo bem, porque nós somos uma pessoa só, não tem como dividir, porém nós não podemos projetar na empresa as frustrações, às vezes, que estamos passando na vida pessoal. A empresa não tem culpa, e o feedback, a conversa, seja com o seu gestor, seja com o presidente da empresa, sobre alguma situação que esteja minando ele, minando a produtividade dele, ou até mesmo onde ele acha que ele pode ir mais além, tem esse feedback aberto, que ele possa ir lá falar, e a parte do feedback é o mais importante. Então, não projetar e trazer feedback, seja para líder e para presidente, sem receios, porque a empresa, às vezes, precisa também ouvir feedbacks dos colaboradores para ter uma autopercepção melhor. Para líderes, a minha dica principal é desenvolver a inteligência emocional na sua vida pessoal, então a busca pelo autoconhecimento, não fugir, né, desse autoconhecimento, não ter medo desse processo, a praticar a empatia pelo outro, né, como nós falamos, o profissional é uma pessoa, ele vai ter problemas sim, a gente tem que estar à disposição para ajudá-lo da melhor forma e não impactar nem ele e nem a empresa. Diante de uma situação difícil, né, não trazer a lamentação primeiro, mas sim a solução, qual que é a solução prática e objetiva. E o tempo é valioso, né, e gestão do tempo também faz parte da inteligência emocional. Então, o líder tem que saber fazer a gestão do seu tempo para passar isso para o seu colaborador também. E a comunicação, hein? Até porque eu fiquei lembrando de um livro que eu li há um tempo atrás, chamava A Condição Humana. E a filósofa dizia que a comunicação era essencial. Aliás, ela dizia que a comunicação ela acaba alavancando aí a sociedade, o desenvolvimento da própria sociedade. Ela até chamava o trabalho de labor no livro. E esse livro acaba sendo muito utilizado até por estudantes e tal. Fiquei pensando na comunicação. Você começou a falar das equipes, tal. Fiquei pensando, essa comunicação é importante. E aí eu até pergunto a você, como trabalhar inteligência emocional e comunicação? Será que dá para falar sobre isso? Quando eu falo sobre cultura de feedback, eu estou falando sobre a comunicação. A cultura, né, do feedback, é o que a gente usa bastante na nossa área de tecnologia, é exatamente a comunicação. Então, eu acabei de me deparar com uma situação que não está sendo agradável para o cliente, ou para o projeto, ou para mim. Eu já me comunicar na hora, chamar o colaborador, trazer a minha insatisfação, trazer um ponto de vista,
essa é a cultura do feedback. Eu deixar para falar depois não vai ter o mesmo impacto do que eu falar na hora sobre a situação. Se ele fez uma coisa positiva, ele também receber esse feedback na hora. Olha que legal o seu trabalho, o seu desenvolvimento. É muito importante a gente também enaltecer o trabalho do colaborador. Então, o primeiro passo para essa comunicação da inteligência emocional é falar as situações do dia a dia na hora que tem que ser ditas. Não deixar para falar depois, não deixar o sintoma virar uma doença, que é um problema muito sério hoje nos ambientes corporativos. Um segundo ponto de inteligência emocional na comunicação é entender que quem você está comunicando para o outro. Se o outro não entendeu o que você está dizendo, não está clara a comunicação. Então, só está clara a comunicação quando todos entendem. Isso também é uma coisa que nós temos, que é um processo da inteligência emocional, de a gente falar e achar que o outro tem que entender, ficar subentendido. É óbvio que está claro, e nem sempre está claro para o outro. Então, isso é um processo também de inteligência emocional, é o processo da empatia, eu falar para alguém que não sabe do que eu estou pensando. É um processo muito forte de comunicação nas empresas, onde a gente simplesmente delega e acabou, não explica o porquê, não explica a importância daquela função, a importância da demanda, por que o prazo está curto, por que o cliente está bravo. Então, o processo da comunicação, ele é 100% da inteligência emocional. Então, você ter essa paciência. E ouvir, né? Porque é difícil ouvir, ainda que, eu fico pensando no líder, ainda que o líder queira ouvir, muitas vezes até a posição dele de liderança, às vezes ele acha que ele é o dono enfim, não digo nem o dono, mas ele acha que ele sempre está com a razão. Claro que isso não é aspecto de líder, mas fico pensando, né? O ouvir, é difícil ouvir o outro. Não é o aspecto, mas a gente tem muitos líderes assim, infelizmente, tanto como eu te falei, o índice de depressão no ambiente corporativo, ele cresce a cada dia por termos umas gestões muito autoritárias. Então, o ouvir é exatamente você receber um feedback, uma comunicação, você entender que aquilo foi bom, do mesmo jeito que eu tenho autonomia para falar para o colaborador na hora, uma situação, ele também tem para falar para mim, falar sobre a empresa. Por exemplo, na empresa, na Mac4, a gente usa NPS todo mês, onde a gente abre esse canal para o colaborador trazer a nota sobre a empresa, tem ambiente de espaços para ele avaliar, trimestralmente. Seria uma avaliação? O NPS seria uma avaliação? Uma avaliação sobre a empresa. Então, é uma avaliação se você indicaria a empresa para um amigo trabalhar. Se o colaborador coloca 0, é de 0 a 10. Se ele coloca até 5, ele não indicaria. Ele tem espaço para colocar o porquê. Se ele não indica, ele está trabalhando na empresa, ele tem uma dificuldade com a empresa. E a gente também abre uma comunicação, a gente chama de diálogo de evolução trimestralmente, onde o colaborador pode avaliar o seu líder, pode trazer as percepções dele do trimestre. Então, a gente abre esse canal de comunicação para o colaborador, a gente faz algumas pesquisas anônimas, porque nem sempre as pessoas se sentem à vontade, né, para falar o que acham da empresa e dos seus líderes. Então, a gente tem sim que ouvir, é a forma que a gente encontra de ouvir, e como líder, como eu falei, a gente tem que ser líder da gente mesmo. Então, para eu ser líder de mim, o processo de liderança, ele é muito mais de servir o outro do que de ser servido, que é a gestão autoritária, faz o que eu mando e acabou. Eu percebi que vocês trabalham, inclusive, com marketing, eu vi ali na sua qualificação, pensando no marketing, nessa sensação que nós temos que produzir no destinatário, né, para que ele, de repente, se sinta feliz com aquela comunicação, com aquele projeto, com aquela ação, enfim, com aquele trabalho que estou desenvolvendo. Isso tudo é inteligência emocional? Sim. É isso que é engraçado. A inteligência emocional tem os seus pilares, né? Eu trouxe um pouco eles aqui no começo, mas tudo está envolvido. Então, quem está criando uma peça que vai para o online, que vai ser impactado por um usuário, ele tem que estar dentro daquele projeto, fazer parte daquele cliente, sentir o que aquele usuário vai sentir ao ser impactado pela peça. Então, ele vai praticar empatia. O conteúdo, quem cria o conteúdo, o redator, ele tem que pesquisar o assunto, ele também tem que ir atrás da informação. E dependendo do assunto, ele também tem que se envolver. Então, ele também usa da empatia. Se ele tiver um momento difícil e usar do tom da agressividade na hora de escrever um conteúdo, ele pode. Ele tem que ser imparcial. Para ele ser imparcial, ele precisa fazer gestão das emoções dele. Então, isso também é inteligência emocional.
Deixe um recado, então, para os líderes, empresários, enfim, todos esses que contribuem para que a sociedade esteja cada dia mais forte, mais, enfim, mais desenvolvida, porque eu sei que as empresas hoje elas trabalham, fazem parte, né, de um pilar essencial, e eu acho que mais do que isso, né, fazendo cidadania, acho que você pode deixar de repente um recado dentro dessa perspectiva de inteligência emocional para todas as pessoas que estão nos assistindo. Meu recado é que a gente olhe, né, para gestores, que a gente olhe os nossos colaboradores como pessoas. Eles não são só profissionais que estão gerando lucros para a nossa empresa. Se eles não estiverem bem com eles mesmos, se eles não estiverem bem no ambiente corporativo, eles não vão ser eficientes e não vão gerar lucro para a empresa. Então, o nosso maior bem numa empresa são as pessoas. E como pessoas, né, eu para mim mesma, o que eu incentivo, o que eu deixo de recado é busquem o processo de autoconhecimento, busquem se autoanalisarem. Tudo que a gente vive hoje é as nossas projeções, então quanto mais a gente busca esses demônios, né, que estão dentro da gente e começa a identificar todas as nossas falhas, a gente começa a descobrir que não são falhas e não são erros, mas sim são as nossas maiores armas quando a gente sabe identificar as nossas maiores dores. Então, busquem o processo de autoconhecimento e valorizem as pessoas dentro das empresas. Alzira, eu quero agradecer a sua participação. Falamos um pouco aqui sobre inteligência emocional. Aliás, já gostaria de convidá-la para mais vezes trazer dicas aqui para nós de como utilizar a inteligência emocional. Eu depois mesmo quero alguns exemplos em especial em relação à comunicação. O programa Nós Direito em Ação tem esse compromisso sempre de trazer informação aos profissionais. Eu quero também linkar essa inteligência emocional nos assuntos ligados ao direito. Pensar no direito, na justiça. Eu acho que uma liderança, um profissional do direito, esse que carrega a bandeira da justiça, deve, acima de tudo, claro, estar voltado à lei e à segurança jurídica, mas, acima de tudo, trabalhar nas decisões com inteligência emocional sempre. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, Leopoldo. Obrigada ao nosso Direito em Ação e me coloco à disposição aí para outros momentos. Bom, e o programa Nós Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema de importância a todos os profissionais. Assista o nosso programa e, acima de tudo, precisamos ter inteligência emocional sempre. E é com essa inteligência emocional que nós ficamos por aqui e voltamos em breve. Até o próximo encontro.